Seja muito bem-vindo, você telecista. Estamos começando mais um episódio desse projeto tão especial e tão evangelizador que é o podcast, o Pode Crer Telecista. Esse projeto que tem divulgado a mensagem, a palavra de Deus através da internet, através de áudio. E a gente conta sempre com a sua participação para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Nós já temos episódios gravados com o Padre Sandro, falando sobre o próprio movimento, um pouquinho da sua história em relação ao movimento. Tem com o Jefão também, que falou sobre gratidão, um episódio muito interessante sobre como a gratidão pode mudar as nossas vidas. E um episódio pocket, bem curtinho, de 13 minutinhos, que foi gravado pelo Padre Alex sobre a Quaresma. E hoje a gente começa esse quarto episódio, aproveitando o momento da Páscoa, para falar sobre esse tema tão importante na nossa vida como cristão. E para conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui uma equipe maravilhosa e bem diferente, né, dos outros episódios que nós gravamos. Aqui do meu ladinho, eu sei que você não está vendo porque está ouvindo, né, mas aqui do meu ladinho tem a Jana. Seja muito bem-vindo, Jana, a esse quarto episódio do Pode Crer Telecista. Obrigada aí. É uma alegria imensa, né, a gente estar aqui hoje fazendo esse podcast, né? Uma felicidade imensa mesmo a gente estar aqui. Deu para perceber que ela é um pouquinho tímida, né? Para conversar, mas seja bem-vinda, Jana, a esse terceiro episódio. A gente fica muito contente por você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje num lugar muito, mas muito especial, que daqui a pouco eu conto para você. E do ladinho da Jana tem o Jean e Jana, né, formando a dupla sertaneja aqui, articuladores do movimento, que está com a gente também, aceitou esse convite e vai conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Seja muito bem-vindo, Jean. Ô Zé, obrigado, né? Obrigado pelo convite. E que legal mesmo estar aqui hoje, né? Não pude estar nas outras gravações, hoje deu certo. E como você falou, num lugar especial, com pessoas especiais. E tô ansioso, sabe, para aprender um pouquinho mais sobre a Páscoa, né? Vim com essa sede hoje aqui de aprender um pouquinho mais. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, Jean, eu também tô com uma sede muito grande pra gente conversar sobre esse assunto tão relevante, né? Tão importante pra gente. Mas antes da gente conversar, eu tenho mais aqui algumas pessoas para apresentar nesse episódio. E temos um casal que é muito querido da gente aqui também. Tem uma, né, a esposa, a mulher desse casal aqui, tem um dom que mexe com as nossas barrigas, né? Um dom tão bom de cozinhar, é apaixonada por isso. E ela também é apaixonada por Maria, apaixonada pela mãezinha. E toda vez que ela fala de Maria eu fico emocionado, porque me toca muito disso. Toca muito como ela fala sobre Maria, né? É com uma doçura, é uma devoção que ela tem. E com o Graziano, que é esposo da Soninha, que forma essa família tão linda, que está aqui com a gente hoje nesse quarto episódio especial sobre a Páscoa. Sejam muito bem-vindos, Soninha e Graziano. Muito obrigada, Zé, pelo convite. Obrigada a todos. É uma alegria imensa e vejo isso como um presente de Deus, né? Um convite assim tão especial, tão bacana. Poder estar aqui ao lado de pessoas tão especial é um presente de Deus estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Faço as minhas palavras das que já falaram, né? É um momento muito especial, né? É um local especial, pessoas especiais. Então eu só tenho a agradecer por estar aqui nesse momento com vocês. E agora, além de todas essas pessoas que são convidados muito especiais, a gente tem um convidado para esta quarta gravação que é também muito especial. Ele aceitou esse convite com a gente, não é uma agenda fácil, né? Então é um privilégio nós estarmos aqui hoje falando com Dom Hamilton. Dom Hamilton, seja muito bem-vindo a esse projeto, nos ajudando a evangelizar também através desse meio de comunicação, que é o podcast. A gente fica muito feliz, em nome de todo o movimento, a gente agradece e passo a palavra aí para você fazer a sua apresentação inicial. Que alegria estar com vocês e também me alegro com esse convite. O convite porque ele traz uma iniciativa nova de evangelização e com certeza atinge não só os telecistas,
mas também muita gente pela internet, né? Já que é um veículo de comunicação tão próximo do dia a dia das pessoas. E quanta gente vai buscar na internet não só um conhecimento das realidades terrenas, mas também vai buscar um aprofundamento da sua fé, o que nós chamamos de espiritualidade, para bem viver as realidades terrenas, os desafios de cada dia, a realidade da família, da escola, do trabalho, do lazer e tantas situações que no cotidiano nós temos que dar respostas. E a internet, ela pode favorecer com programas, com iniciativas como esta. Parabéns, José. O Zé? Eu escutei o Zé aqui, né? José é Zé. É Zé. Então, parabéns ao TLC, na pessoa de todos vocês. A palavra especial, ela rodou de modo especial, né? Então, pessoas especiais e uma iniciativa especial para ajudar o povo de Deus a caminhar melhor como discípulos missionários. E particularmente com este tema, agora experienciando e testemunhando, vivendo o Espírito da Páscoa. Eu queria, Dom Milton, que você... Nós fomos pesquisar um pouco as pessoas que ouvem nosso podcast e tem pessoas de outros países nos ouvindo já. Pessoas dos Estados Unidos que têm acompanhado os nossos podcasts. Inclusive, muito obrigado você que tem nos ajudado a compartilhar essa mensagem. Para quem talvez ainda não conheça, né, o que pode ser um pouco difícil, mas para quem não conhece ou está fora aqui do país, conta um pouquinho para a gente quem que é o Dom Milton, como é que você chegou até aqui nesse momento hoje, a sua caminhada um pouquinho na igreja. Bom, eu cheguei a ser bispo pela vontade de Deus e o desejo de Nossa Senhora, viu? Amém. Nunca fez parte dos meus planos, nem da minha vontade. Minha vontade foi amar e servir a Deus como religioso passionista, porque eu sou de uma congregação religiosa, né? Da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Ela é conhecida como os passionistas, missionários passionistas. E eu queria não ser apenas religioso, mas também sacerdote. Então, sacerdote religioso ou religioso sacerdote. Porque é uma congregação que tem irmãos também religiosos, né? Então, a minha espiritualidade, ela parte da cruz e do fundador, que é o meu grande inspirador e continua a ser, que é São Paulo da Cruz, um místico missionário, nós chamamos profeta da paixão do século XVIII, um místico importante na história da igreja. Um homem que escreveu muito sobre a paixão de Cristo, o amor de Deus no crucificado. Na cruz já está a vitória do amor, já está a vida. E nós precisamos experimentar essa Páscoa que já está na cruz. São Paulo da Cruz, ele traz essa contribuição para a igreja e a espiritualidade. É místico, escreveu mais de 30 mil cartas místicas, temos 2.000 na congregação, porque muitas se perderam, queimaram. Mas ele fez uma escola de santos, tem vários santos passionistas conhecidos, como São Gabriel da Virgem Dolorosa, Santa Gema Galgani, até Santa Maria Goretti, que foi martirizada aí numa paróquia passionista em Nettuno, na Itália, e outros tantos, beatos, né? Mas essa santidade não é só para consagrados enquanto votos,
mas é para o consagrado batizado, porque todos pertencemos a Cristo pelo batismo e somos chamados a sermos santos. Então, minha vida vocacional, entrei para o seminário com 27 anos, sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena de 30 mil habitantes, chamada Oswaldo Cruz, diocese de Marília. Entrei com 27 anos, sou de uma família de 7 irmãos, cuidei dos meus pais na sua enfermidade por 16 anos, dos 11 aos 26 anos, e depois minha mãe já tinha falecido, meu pai faleceu depois, então entrei com essa idade. Fiz todo o meu caminho dentro da congregação passionista, fui ordenado padre no ano 2000 pelo servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida, que daqui a pouco ficará santo, É uma alegria, rezo a Dom Luciano todos os dias, pedindo sua intercessão e pedindo a sua beatificação. Dom Luciano é um grande profeta dos nossos dias, Um homem que nos inspira muito e inspira a mim, uma vez que eu fui ordenado também por ele, e era bispo. Fiz um caminho na congregação como formador, mestre de noviços, fui do conselho provincial. Eu tinha 16 anos de padre quando o Papa Francisco me descobriu no ano de 2017, que eu recebi um telefonema do Núncio Apostólico no dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, e o Núncio dizendo que o Papa havia me nomeado Bispo Auxiliar de Curitiba. Então, assim, foi uma surpresa pela missão, não pela doação, pelo serviço, porque eu já estava servindo a igreja, e a Deus. Eu fiquei meio perturbado, ele me deu 24 horas para eu pensar, mas... Deu pouco tempo. Deu pouco tempo. Eu pedi alguns dias, mas ele não me deu. Até porque ele estava em viagem, ele viajaria no dia seguinte. E aí eu rezei e decidi, sempre busquei fazer a vontade de Deus. No dia 7 de junho foi divulgado, o Papa leu a divulgação no mundo todo, então é um dia tumultuado para quem foi nomeado, São telefonemas e coisas assim, um tumulto o dia todo. Foi dia 7 de junho de 2017. Eu fui ordenado bispo por Dom Peruso no dia 19 de agosto, que era um sábado, já celebrando a Assunção de Nossa Senhora. E tomei a apresentação minha de Dom Francisco, porque fomos nomeados juntos para auxiliares de Curitiba, no dia 8 de setembro, a festa da Natividade de Maria, e a Nossa Senhora da Luz aqui em Curitiba, padroeira, E desde esse dia estamos aqui, buscando servir, trabalhando com o arcebispo, sendo os colaboradores. Nossa, gente, que trajetória, hein? Que história legal e que inspiradora, Pra gente, o que nos dá ainda mais alegria de estar aqui nesse momento com alguém que tem essa trajetória tão linda aí na igreja. Mas falando sobre a Páscoa, Dom Hamilton, por que a Páscoa é tão importante na vida do cristão? Qual a sua reflexão sobre esse momento, Por que a gente precisa olhar para a Páscoa como um momento importante para a nossa vida? O que ela traz para a gente? Ela é importante porque a vida é sempre uma passagem e nós acreditamos para algo melhor. Páscoa é a condição sempre que eu busco viver e estar em sintonia com a vida. Páscoa, vida, amor, salvação, são praticamente sinônimos que nós, neste período, buscamos vivenciar. E ela é importante porque é da Páscoa que parte o ano litúrgico na Igreja Católica. Sem a Páscoa, nós não temos vida, nós não temos Cristo ressuscitado. Então, a meta é sempre ressurreição e Páscoa. E pelo batismo, diz o apóstolo Paulo, nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós somos homens e mulheres pascais. Mas talvez no dia a dia nos falta um pouco mais essa consciência, ou agir já como pessoas ressuscitadas, graças ao batismo, Mas é todo um mistério que a gente pode conversar mais. Então, o ano litúrgico na igreja, ele gira em torno da Páscoa.
a Páscoa ela é uma data móvel, porque nós seguimos a tradição dos judeus no Antigo Testamento, que está aí ligada à primeira lua cheia do outono. Para nós é outono, para os outros, em outras partes do planeta, aí no outro. Nós vamos viver a primavera, né? Se nós pegarmos lá, por exemplo, em Roma, neste momento, saíram do inverno e estão entrando na primavera, né, na Europa. Então, para nós aqui é o outono. Mas você preste atenção sempre que na Sexta-feira Santa você tem lua cheia por aqueles dias, né? E assim é o calendário da igreja. Então nós já sabemos quando vai cair Páscoa, assim, por longos anos, sabendo quando esse movimento da Terra ao redor do Sol, né? Esse giro que dá, e a questão da Lua. Então a Lua influencia na nossa Páscoa, né? No dia da nossa Páscoa, como foi o costume judaico. Foi celebrada ali tinha uma lua cheia que iluminou aquela passagem do povo da saída da escravidão do Egito atravessou o Mar Vermelho para a Terra Prometida. Então isso tudo ilustrou o judeu, inspirou o judeu a cada ano a celebrar nesse dia, anualmente, em memória, então em memorial, não só uma lembrança, uma recordação, mas em memorial. É importante essa palavra memória. E nós passamos a celebrar como cristãos, no início da igreja, semanalmente, não anualmente, como judeu. Então, todo domingo para o cristão é Páscoa. Tanto que a quaresma nossa tem 45 dias, não tem 40. Porque domingo nós celebramos o tempo litúrgico quaresma, mas nós não celebramos em si quaresma. Embora a igreja está de roxa, né, vestida do tempo, os cantos são com menos instrumentos, nós não temos o glória, então celebramos o tempo. Mas domingo é sempre Páscoa, porque sempre é a ressurreição do Cristo. A Páscoa semanal, mais tarde, se torna também anual, imitando o judeu lá atrás. Isso já no século IV. Então, em torno da Páscoa, nós formamos, porque aí 40 dias antes, depois 50 dias depois, Pentecostes, continua o tempo comum, e aí vai. Aí nós temos datas fixas, que é o Natal, 25 de dezembro, né? Mas, a partir da Páscoa, nós retomamos toda, não sei se eu diria uma energia de vida, né? Uma vivacidade, uma revitalização do nosso ser cristão e, por que não dizer também, do nosso ser enquanto pessoas. O humano nosso é revigorado, porque para Deus é importante o todo. Pelo batismo, o corpo, a alma, tudo é consagrado a Deus, diz o apóstolo Paulo. Não nos pertencemos mais. Embora estamos no mundo, nós já pertencemos ao céu. E dizia São Felipe Neri, é para lá que eu vou. Todo mundo escolhe. Eu escolho o paraíso e é para lá que eu vou, né? Então nós já escolhemos, já foi feita essa escolha quando fomos batizados. Essa consciência pascal, ela é necessária em nossas vidas. Muito bem, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho e fizesse um pouquinho da ordem cronológica, né? Falasse dos preparativos da Páscoa na Semana Santa. A Semana Santa, ela é chamada o Grande Retiro Popular. Quem pertence a um movimento, um grupo, uma pastoral, de vez em quando faz seu retiro. Nem sempre tem a oportunidade de fazer um retiro de uma semana, como fazem os religiosos, os padres, os bispos, né? Muitos já fizeram de uma semana, um retiro inaciano de silêncio, já tiveram oportunidade. Mas muitos fazem de finais de semana, como o TLC é uma forma de um retiro de final de semana. Outros fazem um dia, né? Tomam um dia, não dá para fazer mais do que isso. Mas todo católico tem a oportunidade de viver um retiro de uma semana, que começa no domingo de Ramos e vai até o domingo de Páscoa.
Por isso é importante, e no passado se chamava esta semana que antecede de Semana das Dores. E a gente começava a contemplar as dores de Maria para entrar nas dores de Jesus. Parece que tem algo aí em alguns momentos da tradição, em alguns lugares, cada dia desta semana que antecede a Semana Santa celebra uma dor de Nossa Senhora. São 7 dores, né? Então, de domingo até sábado, 7 dores de Maria, se preparando com a mãe para entrar na Semana das Dores do seu filho, que é a Semana Maior, é chamada, o grande retiro popular. Começa com o Domingo de Ramos, mas é chamado o Domingo de Ramos e da Paixão de Jesus. Porque nós temos 2 sentimentos nesse domingo, né? O que se dará ao longo da semana. Alegria e tristeza. Dor e júbilo. Então, Domingo de Ramos, nós misturamos os 2 grandes sentimentos que se dará na semana. Nós começamos com alegria, com a procissão de Ramos, e das missas que uma paróquia tem, uma só deve fazer essa procissão, não são todas. Em todas eu posso benzer os ramos, mas a liturgia pede que se faça a procissão, para relembrar este fato de Jesus que entrou em Jerusalém e foi reconhecido rei. É um dos poucos momentos, ou quase que o único, em que uma multidão aclama Jesus de uma forma bonita. Só que daqui a pouco essa mesma multidão que gritou Hosana ao filho de Davi vai gritar Barrabás, escolher Barrabás e ainda pedir a sua crucifixão. Crucifica-o. Bom, no domingo nós começamos então com ramos, muita alegria. Lá no início da procissão já leu o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Ao entrarmos dentro da igreja, começamos a missa e daqui a pouco nós temos o evangelho da paixão, segundo o evangelista do ano. Este ano é o evangelho de Lucas. Então, aquilo tudo que foi alegria na aclamação com os ramos se torna depois já um clima de dor de Jesus. E já começamos a nos compadecer também, porque tudo isso foi, a causa daqui foi o amor, não são os pecados. Os pecados são consequências de um amor, o amor que perdoa os pecados, né? Porque como que Jesus vai pagar o pecado? É o amor. E aí, ao longo da semana, esses sentimentos eles virão nas celebrações todas que nós vamos vivenciando. Dom Hamilton, e existe alguma explicação pelo fato de Jesus ser saudado com os ramos? Essa semana o meu filhinho de 6 anos me perguntou, mamãe, por que as pessoas saudaram Jesus com os ramos? É porque Jesus entrou em Jerusalém, não foi só ramos, né? Os evangelistas falam que pegaram também seus mantos, roupas. Hoje a gente poderia imaginar, pegaram toalhas. Hoje você tem alguma toalha bordada, tiraram de sobre a mesa, pegaram uma coxa de cama. O que tinham, eles queriam aclamar Jesus como rei. Sabendo que Jesus estava entrando, né? Esse povo quis mostrar a sua acolhida de Jesus Cristo no seu coração. Depois a gente se pergunta, era verdadeiro mesmo, né? Essa manifestação era verdadeira, mas o que eles fizeram? Como muita gente não podia pegar suas mantas, que era muito tradição, né? A manta ela servia, como ainda hoje em vários países, é uma manta que serve como toalha de mesa, serve como coxa de cama, serve como um abrigo de frio. É isso que eles jogavam no chão para Jesus passar. Quem não tinha, quebrava galhos. Nós falamos ramos, palmeira, mas não era só isso. Galhos de árvore, né? Nós sintetizamos em alguma coisa para não ficar muita bagunça, poderia-se dizer. Então nós pegamos só o ramo da palmeira. Alguns pegam outras coisas meio parecidas, né? Tem até a criatividade de fazer umas obras de artesanato, tem lugares que apresentam uma coisa bonita. Tudo isso, na verdade, é o amor a Jesus, é o reconhecimento do seu messianismo, da sua realeza. Ofereceu o que tinha de melhor. Naquela hora, o importante é que Jesus passasse em cima. É como se fosse o tapete que em Hollywood põe o tapete vermelho, né?
que os grandes artistas gostam de passar. Nesse momento, o que tinha de melhor se colocou no chão para Jesus passar. Legal. E aproveitando essa procissão que acontece, né? A gente vê ali que as pessoas estão saudando Jesus, mas depois, como já foi comentado, elas estão lá bradando para crucificarem Jesus, né? Por que acontece essa virada? O que motiva essas pessoas a, em um momento, saudarem Jesus e daqui a pouco quererem crucificá-lo? O que é o sentimento daquelas pessoas naquele momento, né? Não sei se a gente consegue talvez até trazer isso aqui, mas o que motivou eles a mudarem de lado, digamos, nesse sentido? Veja, quando nós tomamos os evangelhos, não podemos dizer que os evangelhos eles são uma autobiografia de Jesus, numa narrativa cronológica dos fatos. Para celebrar enquanto mistério, a igreja traz os fatos dentro de alguns dias. Então, para nós, tudo se dá numa semana. Tomando os evangelistas, pode ser que a entrada de Jesus em Jerusalém, ela demorou alguns dias até chegar à paixão. Até alguns autores hoje estão afirmando, alguns estudiosos de Bíblia, que a ceia não teria se dado, a última ceia, na quinta, senão na quarta-feira. Porque os acontecimentos ficaram muito cheios. Quinta noite para sexta, ficou um volume de conteúdos aqui. Não daria tempo para tudo isso. Mas para nós, se foi na quinta, se foi na quarta, o mais importante é o mistério, está colocado para eu vivenciar esse mistério na minha vida, que são mistérios da salvação. Então, não é mais importante que no domingo gritaram, Hosana ao filho de Davi, e aí na sexta, em poucos dias, gritaram, crucifica-o. Aqui nós vamos ver essa mudança diante de um povo que num momento reconheceu a realeza de Cristo. E daqui a pouco, é um povo que não aprofunda a sua experiência de Deus. Também levamos em consideração que na época de Jesus nós tínhamos muitos falsos messias. Jesus falou disso. Alguns até afirmam que tinham mais ou menos uns 30 falsos messias, porque as profecias apontavam quando o Messias nasceria. Um deles é Simão, o mago, aquele que aparece em Atos dos Apóstolos, e quando eles veem os dois apóstolos que curam o paralítico, eles vão querer comprar o dom do Espírito. Então o apóstolo diz, maldito seja você e o dinheiro que você quer comprar, aquilo que é dom de Deus. Então, existem falsos messias, e o povo às vezes encara Jesus, é uma mudança muito brusca, né? Que Jesus, ele é um falso, ele é um daqueles. E o que ele fez não é um sinal de Deus, não é um milagre que só Deus faria, mas é uma coisa mágica. Veja uma falta de parar, refletir, como Jesus conseguiu mudar a vida de tanta gente naquele tempo. Mas ele até chorou sobre Jerusalém um pouco antes da paixão, vendo que Jerusalém não acolheu sua mensagem. Então é um povo de sentimento dúbio, como também somos hoje, né? Nós prometemos fidelidade, nós confessamos, prometemos nunca mais pecar. Daqui a pouco, você já vê uma pessoa que você não consegue perdoar de novo, ou te traz sentimentos, você já deseja o mal. Daqui a pouco você já perdeu a paciência, você está xingando, você está se estressando, você está saindo, tem uma atitude que não condiz. O ser humano é assim. Ele é contradição. Não só Jesus foi sinal de contradição, Padre Zezinho tem uma música que diz, eu sou contradição, né? O ser humano é contradição. A gente promete a fidelidade e daqui a pouco está sendo infiel, infelizmente, né? Mas aí que está, vigiai e orai, e o Senhor está nos fortalecendo.
trouxe aqui nos nossos bastidores um pouquinho sobre o Tríduo Pascal. Pode explicar um pouquinho para a gente, Dom Hamilton, o que é o Tríduo Pascal, né? O que ele representa aí nesse momento da Páscoa, nas celebrações? Então, o Tríduo Pascal, ele já vem ali do começo do século IV na Igreja. Importante entender o tríduo que começa pelo seguinte: para o judeu não foi fácil. Muitos se converteram ao cristianismo, deixaram a Páscoa anual para celebrar uma Páscoa mais sintetizada semanalmente. Isso deu muito conflito no começo da Igreja, né? Muito conflito. Mas a Páscoa é semanal, todo domingo é a Páscoa dos cristãos. E muita gente começou a vir para o cristianismo, até pelo testemunho dos mártires. Tertuliano chegou a escrever que o sangue dos mártires era sementeira de novos cristãos, e essa expressão ela ficou famosa ao longo dos tempos. Matavam-se os heróis da fé, né, os imperadores, e aumentava o número dos cristãos. Esse testemunho arrastava pessoas para seguir Jesus. Ora, foi ficando difícil todo domingo batizar, crismar, dar Eucaristia. Então, a preparação dos chamados catecúmenos, quem vinha, foi ficando assim. A igreja vai crescendo, ela começa pequena, quase que uma seita. Veja que o primeiro nome que a igreja recebe é Caminho. Aparece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Daqui a pouco, Atos 11, cristãos. Por que Caminho? Porque seguem o Nazareno. Cristãos, porque eles são batizados, se tornam Cristos, né? Segue Jesus Cristo. Para nós é importante chamar de cristão. Somos ungidos, também eleitos para uma missão em Jesus. Só que aí nós temos muita gente vindo, então se cria esse tríduo, faz a vigília. É uma vigília, porque a missa... Que horário que se dá as missas nos domingos para os primeiros cristãos? É aí na madrugada, que mais ou menos seria o horário que Jesus ressuscitou. Até lá pelas 4, 5 da manhã, pegava-se escura a missa, né? E depois ia clareando essa dimensão das trevas e da luz, da morte para a vida. Tertuliano até tem um texto dizendo que as cristãs, as mulheres, não se casem senão com cristãos. Porque como é que elas vão sair? Porque antes tem toda uma preparação. Tem que sair à noite das suas casas. O marido não vai deixar as suas esposas irem sozinhas. Então, aquela que foi batizada não poderá viver a Eucaristia. Então, casem com homens cristãos para facilitar a sua prática cristã. Muita gente vindo, foi criado aí, então, né, um tríduo melhor de preparação para celebrar este acontecimento, esse mistério na vida dos catecúmenos e quem se torna cristão. Depois isso se torna grande, então vem a Quaresma como uma preparação mais intensa e vão recebendo como rica hoje na iniciação cristã. Recebe o credo, recebe o Pai Nosso e na maioria das vezes era o bispo que dava essa catequese. Para que no Tríduo Pascal, olha lá, todo esse espírito de Páscoa fosse bem vivenciado. Não só uma vigília da noite, mas 3 dias vigiando. Sexta, sábado e domingo. Um mistério único. Olha lá, a paixão já era celebrada ali no sofrimento, com a morte, e a vigília e a ressurreição do Senhor. Isso ia começar lá na sexta, ia terminar no domingo de manhã, já com o sol. Só que a igreja, um pouquinho mais tarde, aí, ela vai buscar trazer os fatos dentro do tríduo. Então aí nós historicizamos. Quinta-feira, Jesus instituiu a Eucaristia, lava pés, começa a paixão do Senhor, entra no horto. Sexta-feira, a sua morte, sua entrega por amor. Sábado em silêncio, até o final da tarde. Aí nós vamos celebrar a vigília. E no domingo a ressurreição. Só que como já celebra a vigília ligada ao domingo, então quem vem na vigília, a grande maioria não volta no domingo. Já fica sendo a sua missa de Páscoa. E só que deveria até voltar domingo, porque a liturgia é outra, as leituras são outras. Então a gente até brinca dizendo, o nosso tríduo pascal ficou
quinta, sexta, sábado e domingo entrou no pacote com o sábado, não é? Dá a impressão, ficou meio perdido o domingo. Jesus já ressuscita à noite, na vigília, aí domingo, aí a partir daí já é Páscoa. Então o domingo é importante, né, de celebrar. Então, nessa preocupação ou nessa tentativa, nessa busca de frisar mais os fatos, nós ficamos mais racionais e menos coração e mistério. A missa da quinta começa com o sinal da cruz, mas ela termina já levando o Santíssimo. Já dá um clima de tristeza, desnuda o altar, não tem bênção final. Sexta não tem missa, porque o esposo, a igreja não tem o esposo. Então se tem uma celebração, a adoração do Cristo na cruz, celebração da paixão. E se não tivesse a Eucaristia, não teria problema. Guardamos a Eucaristia da quinta para distribuir na sexta. Mas se não tiver, não tem problema. O beijo na cruz já é nossa gratidão, nossa comunhão com os sofrimentos de Cristo. Nossa unidade, né, de gratidão maior. O beijo nas chagas do Cristo. Aqui uma imagem, ela vai simbolizar, mas no fundo nós estamos imersos nesse mistério da morte e da dor. Ali começa com silêncio, o ministro que faz a celebração ou o sacerdote se prostrado no silêncio, e nós terminamos com uma oração também sem bênção. No sábado nós começamos o tríduo lá benzendo fogo, também não tem sinal da cruz, começa nas trevas, né? E aí esse círio, essa luz vai acendendo, e no final da missa da vigília pascal, no sábado, tem a grande bênção pascal, né? A bênção de Páscoa, até solene tem no missal. No domingo continua o aleluia, né? O padre termina e dá a bênção solene de Páscoa. Já nós estamos em clima pascal. Então, o tríduo pascal, sobretudo, é um mistério a ser vivenciado, experienciado. Cada dia traz um mistério como fato. Nós não celebramos fatos do passado. A memória, o judeu celebrava em memorial, em memória. Nós fazemos o mesmo no cristianismo. Jesus pediu, fazer isso em memória de mim. Não foi? Fazer isso em memória de mim. Memória é atualizar os fatos do passado. No hoje, no agora. Como não? Eles estão acontecendo quando eu faço a memória. E como se dá essa memória na igreja? Pela linguagem, pelos sinais, pelos símbolos e pelos gestos. O gesto de ficar em pé diz algo. O gesto de se ajoelhar diz algo. O gesto de ficar sentado. O círio pascal diz, ali é um sinal, não é um símbolo. É Cristo ressuscitado. A simbologia, ela perpassa tantos outros momentos, né? O símbolo de ramos. Levantar ramos simboliza a minha aclamação, meu reconhecimento. É um símbolo. Agora, o círio pascal é um sinal. Diz que Cristo ressuscitou. E esse sinal vai ficar na igreja até Pentecostes. Claro que Jesus estará sempre ressuscitado, mas estará aquela vela grande, dizendo, principalmente no tempo pascal, que nos prepara para Pentecostes. Interessante, importante isto. Dom Hamilton, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a oitava da Páscoa. É assim que se fala corretamente? Isto, a oitava da Páscoa. Bem lembrado. É chamada também... A Soninha foi para a catequese, Dom Hamilton. Ela prestou atenção lá. É chamada Semana Branca, porque os catecúmenos, aqueles que recebiam os sacramentos da iniciação no Sábado Santo, né? É aí que se dava o batismo. Imagina como era tão festiva e significativa. Aqueles todos que se prepararam na Quaresma, agora se vestem de branco. Nós temos o costume de dizer, está vestido de pureza. Tá bom, pode até interpretar a pureza aqui, mas significa revestidos de Cristo.
Eles estão ressuscitados. Essa veste branca é como costumamos ver Jesus, né? Ressuscitado de veste branca. Significa, isso vai aparecer no Apocalipse, eles estão vestidos de branco, né? Com palmas na mão. A palma significa a vitória de Cristo. Vestes brancas, revestidos de Cristo. Então, desde o sábado santo, na vigília, quando recebiam, eles ficavam uma semana, 8 dias, até o próximo domingo. Ficavam uma semana inteira de branco para lembrar que estavam ressuscitados. Vida nova. Aquilo chamava atenção, né? Para outros cristãos. Veja, o mistério vivenciado como um único dia. Celebrava-se uma semana como um único dia. Então a igreja estende a 8ª, o que mais tarde, com o Natal oficializado na igreja, oficializou Páscoa. Domingo é dia, todo domingo é Páscoa, desde o começo, a fração do pão, missa. Mais tarde, se celebrava Natal na Gália, na Espanha, em Roma, em dias diferentes. Depois sintetizou no dia 25 de dezembro, substituindo a festa do Deus Sol, que é uma festa pagã. Mas também se fez a 8ª de Natal, imitando um pouco essa dimensão de Páscoa, para dizer, é tão festivo o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, que nós vamos estender por uma semana. Por isso a liturgia toda, ela canta glória, ela vive o aleluia num único clima, né, de 8ª, 8 dias até o domingo seguinte, para experimentarmos, vivenciarmos, sentirmos o efeito da Páscoa em nós, que é o efeito batismal. Por quê? Porque nós já recebemos os sacramentos da iniciação cristã, ou quem já recebeu, mas renovou as promessas batismais, não é isso? Quaresma é o tempo da gente se preparar para renovar. Então nós nascemos de novo. Eu vou usar uma palavra que não é a melhor. É como se eu fosse rebatizado. Em cada tríduo pascal há toda essa imersão e no sábado santo eu sou rebatizado. Olha lá, vela na mão, recebo a água sobre mim, que é aspergido, né? Círio pascal que ali está. Renovamos as promessas batismais, como naquele dia, como criança, uma grande maioria, que os pais e padrinhos assumirem meu nome, né? Ou aqueles que, como mais adultos, receberam também. Toda a igreja renasce com Cristo ressuscitado e tem que celebrar com muito júbilo. Que legal, né? Eu, no começo desse podcast, eu falei que estava aqui querendo aprender. E quanta coisa eu já aprendi, sabe? Parece coisas assim que a gente relembra da nossa catequese, da nossa caminhada. E legal assim relembrar também, né, sobre o tríduo como um ponto culminante, né, do ano litúrgico. E Dom Hamilton, a minha dúvida, posso se dizer assim, né, é que a gente, enquanto leigos, né, na Semana Santa, a gente vai nas celebrações para entender um pouquinho mais sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa, buscando escutar do padre, do sacerdote, né, essas palavras de Páscoa. E eu queria saber se vocês, enquanto bispos e sacerdotes, também têm uma preparação não visível assim aos nossos olhos, por exemplo, né, uma preparação especial para essa semana. Eu creio que não tem algo oficializado, né? Mas existe essa preparação no próprio compromisso que cada um assumiu, né? Nós sabemos que os pastores aí à frente da igreja, os padres, os bispos, em alguns lugares os diáconos, até os ministros da palavra, onde é tão distante, às vezes não tem a missa e não tem como, seminaristas que às vezes vão para comunidades distantes fazerem pelo menos o tríduo pascal. Tá, às vezes a gente até se questiona, mas se tem que ter Eucaristia, como que vai fazer um tríduo pascal, um seminarista, um ministro da palavra, até o diácono, né? Mas tem lugares que é importante vivenciar a liturgia, esse espírito da morte e da vida em Cristo, né? Mas nós sabemos da responsabilidade que temos, porque o povo vai para vivenciar esse mistério. Então o próprio padre ou bispo, quem vai estar ali à frente, né, presidindo, essa própria pessoa se sente na responsabilidade, no compromisso de se preparar.
Ela mesma. Porque ela também se sente imersa no mistério. E ela vai ter a grande responsabilidade de ser mistagogo. Nós chamamos hoje essa palavra, né? A mistagogia, que significa introduzir pessoas no mistério. E se eu sou um mistagogo, que eu vou introduzir nesse mistério da salvação por excelência pessoas, eu devo ser o primeiro a a entrar nesse mistério. Só quem está imerso no mistério pode levar outro. É o testemunho dos apóstolos primeiros no início de São João. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E alguns foram, como André, Filipe. Eles foram, ficaram com Jesus, vinde e vede, e foram chamar outros. Quem experimentou, vai chamar, se torna missionário. É o mistagogo. O professor, não é assim? Na escola, ele está imerso no saber, ele vai iniciar a criança, o jovem, o adolescente naquele saber. É um mistagogo do conhecimento. Aqui o mistagogo para nós é um mistério, né? Então são mistagogos que vão levar a viver. Então a pessoa se sente já, eu não diria obrigação, né? Eu gosto da palavra responsabilidade que ela tem diante de uma comunidade eclesial para ajudar pessoas, cooperar para que ela faça a experiência. Cada um deve fazer a sua experiência do mistério salvífico. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão. Existe um horário ali, 3 horas da tarde normalmente, né? Pelo menos as comunidades que eu participei, 3 horas da tarde é quando acontece a celebração da Paixão, né? Essa celebração, o que ela tem de simbólico? O que acontece de simbólico nela, né? Um pouquinho para a gente explicar quais são os ritos que acontecem nessa celebração que nos fazem lembrar da crucificação de Jesus. Primeiro o horário você cita, né? Nós vamos buscar nos apoiar nos evangelhos para trazer mais ou menos o horário realmente que Jesus morreu, às 3 horas da tarde. Fixamos como o horário do amor, o horário da entrega maior, a hora da misericórdia, né? Santa Faustina traz aí as 3 horas como a hora da misericórdia, nas visões de Santa Faustina Kowalska. Tá. A igreja, ela pede que seja mais ou menos aí esse horário, né? Talvez, dependendo se o padre tem várias comunidades, é uma questão pastoral de se adaptar, talvez às 14 horas. Há lugares que se faz às 17 horas. Mas não deve passar das 18 horas. Porque lembra que Jesus, quando começa a escurecer, tem que descer, começa a Páscoa do judeu. Então, também nós tentamos respeitar esse momento da tarde. 15 ou 17, por que 17? No interior é muita gente que participa da procissão. E essa coisa de também levar velas, favorece o horário de procissão. Então, começa às 17 horas, lá pelas 18h30 se está saindo a procissão com o Senhor morto. Então tem aquele sentido da luz, das trevas, né? Para acompanhar até o sepultamento. Depois tem o beijo nas imagens, na imagem do Cristo morto. Muitos levam Nossa Senhora das Dores também, né? Faz parte da piedade popular. Mas esse horário das 15 horas, a Sexta-feira Santa é o dia de entrar nesse mistério da morte, que na verdade é o mistério da vida, né? É o mistério da vida. Não só de Cristo, mas também da finitude humana. Agora, nesse dia nós nos colocamos diante de Jesus crucificado e nos fazemos algumas perguntas. Mesmo que eu não faça diretamente para rezar, essas perguntas vêm. Quem é este? Santa Teresa d'Ávila fazia muito e nos ensina para rezar diante do crucifixo. Quem é ele? Por que ele sofre? Qual é a causa? É por quem? E eu vou chegar à conclusão que é por mim. Nós falamos
usamos muito aqui o plural, e é importante, é por nós. Jesus ensinou no Pai Nosso, né? Aqui o outro, o Papa insiste bastante. Mas é importante eu também olhar que foi por mim. O eu me leva ao tu, o nós. Foi por mim, foi por você. Aí entra o nós. Mas é importante eu olhar que foi por mim. Foi por mim que Jesus morreu. Agora, Jesus veio, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não é para a morte. Jesus veio para proclamar e anunciar o amor, a vida, o amor de Deus por nós. O Pai não quis a morte do Filho. O Pai quis a fidelidade do Filho, como o Pai quer a nossa fidelidade. O Pai não quer a nossa morte, Ele quer a nossa fidelidade. Mas quem é fiel até o fim. Por isso São João diz, amou e amou até o fim. Se lá no começo do seu Evangelho, no capítulo 3, ele diz, Deus enviou seu Filho, amou tanto o mundo que enviou seu Filho, não é para morrer, mas é para mostrar esse amor em vida. Lá mais adiante ele vai dizer, amou e amou até o fim. Olha lá, um amor fiel. Quem ama é fiel. É fiel. E quem ama é capaz de morrer pela pessoa amada. Não é assim? Olha os esposos, olha os pais para com os filhos. E Jesus chegou a dizer, não tem maior amor de quem dá a vida pela pessoa amada, pelo amigo, pela pessoa que ama. Assim, Deus é fiel ao amor. Então o Pai não quer a morte do Filho, mas Ele quer a fidelidade no amor. Por isso, Jesus que mostrou o amor, não foi compreendido o amor, buscou-se matar Jesus por causa da sua missão. A sua mensagem revolucionária é o amor. O amor não foi compreendido, buscou-se matar o amor. Então ele foi fiel ao amor. Mas o amor morre? Não, o amor ressuscitou. Né? O que ressuscita é o amor, porque a causa é o amor. Em consequência, Jesus apaga os nossos pecados. Onde entra o amor, não tem espaço para a negatividade que é o pecado. Por isso, Jesus apaga nossos pecados. É um jeito de dizer, Ele veio pelos nossos pecados, é um jeito. Sim, porque somos pecadores e pecamos, somos infiéis. Então Ele entra com a fidelidade ao amor para vencer nossa infidelidade ao amor. Isso nós celebramos na Sexta-feira Santa. Quando eu olho a cruz, quando eu olho Jesus crucificado, quando eu olho o seu sofrimento, muitos lugares fazem encenação da paixão, né? Tudo isso é para despertar em mim o que um Deus foi capaz. Deus morreu e morreu de amor. Pode alguém morrer de amor? Não foi Romeu e Julieta, foi Deus. E aqui, misticamente, a Trindade morreu de amor por mim. Misticamente, espiritualmente. Porque morte é entrega. Quem se entrega morre, não é? Morte é uma entrega total. O Pai entregou totalmente o Filho. O Filho se entregou totalmente e entregou o Espírito, diz São João. E o Espírito se deu à Igreja por completo. Então, se essa entrega é plena, é morte. Né? Morre para quê? Para que nós tenhamos vida. Ora, tudo isso só deve despertar gratidão, alegria. Né? Então é um momento de dor, mas lá na alma eu devo celebrar com muita gratidão e alegria. Puxa, eu sou amado. Se isso fosse despertado, não haveria solidão, não haveria depressão, né? Claro que a depressão e a doença vêm com tantas causas, mas nunca se sentir amado. Não foi lá no Antigo Testamento que o Senhor disse, pode a mulher abandonar o fruto das suas entranhas, a mãe? Mesmo que isso aconteça, eu nunca te abandonarei. Olha lá, e não abandonou. Amou e amou até o fim. Me amou e me amou até o fim. Amou você e amou até o fim. Nós devemos, na Sexta-feira Santa, não é chorar só os nossos pecados ou chorar o sofrimento de Jesus, mas devemos chorar de alegria no amor e pelo amor. Deus foi capaz de entregar a sua vida por mim. Isso vai gerar compromisso com a vida, compromisso com o amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Bom, você comentou a respeito das encenações, né, da Paixão de Cristo, que acontecem nas comunidades. É muito tradicional isso, é muito comum.
Quando a gente fala da Via Sacra, que normalmente tem procissões e encenações acerca disso, né? De onde vem a Via Sacra? Onde que ela está registrada? Porque quando a gente procura as passagens, né, as estações na Bíblia, a Bíblia ela trata desse momento de uma maneira mais condensada, né? Não relata com tanto detalhes nos evangelhos esse caminho. Onde que está a Via Sacra descrita? São apócrifos que foram escritos? Enfim, queria conhecer um pouquinho mais sobre essa parte, né? Da Via Sacra, das caídas de Jesus, enfim, de onde vem esse momento? Olha, existe uma tradição. Bom, primeiro, para dizer assim, a Via Sacra começou a existir agora, é difícil. Mas existe uma tradição que levou a igreja a começar a celebrar as estações da Via Sacra, o sofrimento de Jesus, no seguinte fato. Conta-se na tradição que Nossa Senhora, depois da ressurreição de Cristo, depois que ela ficou só, Maria, ela ia ou todos os dias, ou ela ia assim, de forma ela ia muito fazer o caminho do Filho, desde a condenação até o sepulcro. Ela vivenciava muito esse momento, como memória por tudo que o Filho ofereceu à humanidade. Isso se chama o caminho da Via Crucis, né? O Via Crucis, né? Caminho de dor, caminho de cruz. Foi Maria, numa tradição que se conta, que fazia como uma recordação desse fato de amor, embora o Filho está ressuscitado, porque ela sentia a ressurreição, a presença, mas aquele fato marcou demais ela, né? Maria fez essa via. E por aí vai surgindo, então, esse jeito do povo celebrar com mais vivência, trazer mais os sentimentos de Jesus na paixão, para ter os mesmos sentimentos de Cristo. Aquilo que Paulo fala em Filipenses. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Que é Filipenses 2, no versículo 5. E depois conta a kenosis, o esvaziamento de Cristo. E foi fiel até a morte e morte de cruz. Aí nós vamos ter ao longo da história da igreja. Alguns afirmam que o jeito da Via Sacra que temos hoje foi instituída por um franciscano santo, São Leonardo do Porto Maurício, que viveu no século XVIII. Outros dizem que não, já precede antes, já era celebrada alguma igreja. Bom, o que importa é que nós fazemos o caminho da condenação até a crucifixão. A Via Sacra não tem a 15ª, que é a ressurreição. O nome já está dizendo, Via Crucis, via de cruz. A ressurreição já é a primeira do que nós chamamos Via Lucis, ou Lucis, né? Caminho de luz. Então, só que o povo tem muita fala, não, mas aí nós enterramos Jesus, mas Jesus não ficou morto. Tá, a dor, a quaresma, o sofrimento, a cruz, tudo são meios, a paixão, meios. O fim em si mesmo, o objetivo é Páscoa, é vida, é ressurreição. Mas eu não preciso frisar, eu tenho que saber isso. Às vezes vem nos nossos livrinhos a 15ª estação. Mesmo nas igrejas, 15ª. Não, se é Via Crucis, é Via Crucis. Termina com sepultamento. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. Não tem o Santíssimo lá apontando? Que aquilo são imagens, recordações. Mas o Santíssimo é uma memória viva. Jesus está ali presente. Então, agora, algumas estações foram recolhidas da tradição da igreja. Às vezes também apareceu mais ou menos em algum apócrifo. Aconteceu? Pode não ter acontecido assim, mas na lógica tem uma mensagem. Por exemplo, as 3 quedas de Jesus, elas são simbólicas. Ele caiu várias vezes sob o peso da cruz. Também ele não levou a cruz inteira, ele levou... O condenado não era comum levar a cruz inteira. E ainda no caso de Jesus, que foi flagelado antes, porque quando se flagelava, não crucificava. Pilatos tentou dessa forma. E depois que foi ainda flagelado, Pilatos mandou crucificar. Então, foi um fato quase inédito o que aconteceu com Jesus. Passar por uma flagelação
tão densa e dolorosa para depois ainda levar a cruz e ser crucificado. Ele levou, e o condenado levava geralmente o haste horizontal da cruz. Horizontal. E carregava no pescoço uma placa dizendo o motivo. O caso ali estava INRI, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que depois lá não ficou no pescoço dele como era comum. Pregaram em cima. O Evangelho de João fala assim. Então nós vamos ver o tipo de cruz que Jesus ficou, que não era o estilo tal, que era comum, né? Mas tinha, chamamos a cruz latina, tinha uma extensão em cima onde botou a placa. Tá. Mas o que aqui expressa bastante para nós é que, então, Jesus caiu várias vezes. Ele levou, mesmo levando só uma parte, ele estava muito já tinha perdido sangue, estava muito doloroso. As 3 significam as 3 tentações, né, que o ser humano cai muito. Do ser, do ter e do poder, ou do prazer, né, com ser. Então, nós somos chamados a vencê-las. E a gente traz considerações aí, dá para fazer uma boa reflexão. A cena do encontro com Maria não conta, mas Lucas diz que um grupo de mulheres seguiam Jesus, estavam juntos. Entre as mulheres estava Maria, né? E que ela teve um momento de encontro mais próximo do filho, quem vai duvidar? Isso mostra e dá para fazer uma reflexão profunda. A Verônica, o nome Verônica significa face de Cristo. Ou seja, o nome é tomado daquilo que teria acontecido, segundo a tradição. Agora, quem pode negar que uma mulher anônima entra e tenta ao menos aliviar um pouco do seu rosto, que bateu no chão com sangue, com escarros, com suor, estava todo empoeirado, transfigurado, era um lixo da humanidade, disse Isaías, né? Que se desvia o olhar. Uma mulher aliviou. Foi um gesto de solidariedade como o Cirineu, que aparece nos evangelhos. Então, essas cenas não aparecem, mas são recolhidas da tradição e de uma lógica na piedade popular. Agora, existe também, que nós rezamos pouco, a chamada Via Crucis bíblica. E ela não começa na condenação, ela começa no Horto das Oliveiras. Aí é seguido, mais à risca, né, os textos bíblicos, que também são 14 estações, mas ela começa lá no Getsêmani, chamada Via Sacra Bíblica, tá bom? O importante é que nós façamos este caminho durante a Quaresma, às sextas-feiras a igreja também orienta durante o ano, para não perder de vista o que um Deus foi capaz por nós. E assim, trazendo os sentimentos de Jesus, nós vamos agir com os sentimentos dele. Com os sentimentos de Jesus, o que nós vamos agir? Amando, perdoando, acolhendo, nos fazendo próximos, sendo solidários, justos, fraternos, né? São atitudes, ações que a humanidade necessita tanto. Com os gestos de Jesus, isso se torna edificante e salvífico. A gente tem aí ilustrado, através dos teatros e filmes também, esse momento de Cristo. E tem um filme que marcou muito a vida das pessoas, que acho que todos aqui devem ter assistido, e quem está nos ouvindo também, muito provável que deve ter assistido, né? Que é o filme da Paixão de Cristo. Do Mel Gibson. Mel Gibson, né? Em que ele, a época em que foi lançado, teve muita repercussão e causou bastante polêmica até, pela sua violência, né? Pela violência que foi colocada ali naquelas cenas. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: aquilo que a gente vê naquelas cenas, aquela violência tão forte, tão brutal, a gente pode entender que talvez Cristo tenha
chegado numa situação como aquela, tão desfigurado mesmo como foi tentado passar naquele filme? A gente pode tentar levar aquilo de alguma maneira, talvez, como uma representação do que aconteceu na época? Olha, aqui os exegetas nem sempre têm assim um consenso daquele exagero. Para alguns foi exagerado o que Mel Gibson fez, o jeito de mostrar, porque só a flagelação ali dura quase 15 minutos, né? Por outro lado, alguns dizem não, foi por aí mesmo. O Mel Gibson, ele tentou se inspirar em Isaías, quando Isaías diz, ele foi o lixo da humanidade, né? Ele se tornou um verme, que nós desviamos o rosto, não temos nem coragem de olhar para ele, que ele ficou totalmente desfigurado. Isso já inspirou Mel Gibson. Depois, Mel Gibson teria lido as revelações, as visões de Catarina Aremeque, né? Aremeque, a beata, que era uma mística e também, talvez, com algumas questões da paranormalidade. E ela escreve uma espécie de um diário, ele é muito denso, falando dos sofrimentos de Cristo. E Mel Gibson também se apoiou aí. Então ele quis mostrar, olha, que Jesus realmente sofreu, derramou sangue, perdeu pelo caminho e houve toda essa situação dolorosa mesmo, houve. O grau disso é difícil, né, de nós imaginarmos. Aí nós tomamos o sudário, ou lençol de Turim, que é chamado lençol de Turim. Eu estive em Turim, eu vi o lençol. Cada 10 anos ele é exposto, será agora em 2020, depois da Páscoa, e fica até o final de maio, aí mais ou menos até próximo de Pentecostes. Passa muita gente, chega aí quase, quando eu fui em 2010, levei uma peregrinação para santuários marianos em Roma, e nós fomos a Turim, já deixei naquele ano para isso. E é surpreendente, é uma emoção, seria o maior milagre visível da Igreja Católica que está. Nós temos o milagre eucarístico, né? Que a gente não vê com estes olhos, mas crê, Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade. Aí nós temos o milagre eucarístico de Lanciano e outros milagres. Esse é o mais famoso de Lanciano. Mas a estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, que desafia a ciência com tudo o que ela traz, né? Sempre surpresas e surpresas. É um milagre visível. E o lençol de Turim, que então é o Cristo, e ali você passa numa sala antes de rezar diante do sudário, tem toda uma programação, mostram as chagas da flagelação, da coroação de espinhos. De fato, acreditamos, o corpo de Jesus ficou todo marcado de chagas, né? Pela flagelação, a cabeça pela coroação de espinhos, depois com os pregos. Então, assim, não foi um sofrimento qualquer, né? Acreditamos que ninguém, nenhum ser humano, passou por um sofrimento como o de Jesus. E isso foram horas e horas. Se você tomar os horários dos evangelistas narrarem, parece que o mais correto aí não foi que Jesus ficou suspenso na cruz do meio-dia até as 3 da tarde, mas ele teria sido crucificado às 9 da manhã. Ele ficou mais, seria mais ou menos das 9 até as 3, alguns fazem essa conta, ou às vezes das 9 até o meio-dia. Nós nos baseamos muito por João, né? Ou o 4º evangelho. Da meio-dia se deu a crucifixão até as 3. Mas João também tem um jeito especial de narrar, bastante teológico do que de fatos em si. O que nós temos claro é que Jesus passou por essas situações. Isso foi muito doloroso, perda de sangue, de suor, de cansaço, de esgotamento, né? E levou realmente o Cristo à morte. Imagina a posição de cruz, que não conseguia nem respirar. Morreu asfixiado, né? Não dá. Isso vai entrando pouco de água e de sangue ainda que tem, que quando o soldado abre o lado dele, realmente ele já tinha perdido muito. Então foi um imenso sofrimento. Na Idade Média se chorava muito pelo sofrimento de Jesus. Só que chorar os sofrimentos de Jesus
depois sai e a vida continua igual, isso não é a melhor, né? Eu devo me compadecer, sim, e se vem a emoção eu derramo lágrimas, mas eu preciso, como eu disse, ter presente que tudo isso foi por minha causa, a causa do ser humano, que nós não podemos brincar com a vida. A vida custou um preço muito caro para Deus, né? Custou o seu sangue. Eu costumo dizer, cada um de nós leva uma gota do sangue de Jesus, né? Na sua história, na sua vida. Isso é com dor, mas é para eu retribuir com amor. Eu sou responsável e na ressurreição eu devo devolver. É a questão dos talentos, né? Os dons é por essa gratuidade de Deus para comigo. Então minha vida deve ser essa atitude de gratidão, graça, gratitude, como Maria, a cheia de graça, ela viveu assim. Uma vida que ela não tem graça, ela é desgraçada, não é assim? Tem muita gente vivendo desgraçadamente, uma vida desgraçada. E Deus não me deu o dom da vida, e Jesus mostrou tudo isso, o quanto me ama, Deus me ama, para eu viver uma vida desgraçada. Não, temos defeitos? Temos. Somos imperfeitos? Somos pecadores? Somos. Mas vamos esforçar para viver virtudes, os mandamentos do Senhor, santidade, tudo isso com leveza. O Papa Francisco tem lembrado, na alegria do Evangelho. É na alegria do Evangelho. Isso é leveza, não é peso, né? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, isso é leveza. O Salmo já diz, né? A palavra de Deus é a verdade e sua lei é a liberdade. Não é para aprisionar, é para libertar. Prisioneiro é quem vive escravo das suas próprias paixões, dos seus instintos, apenas humanos e carnais. Aí vai vivendo só de prazer, 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 mas isso não gera a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. A gente vai vendo que as pessoas estão tristes, seja na dimensão afetiva, sexual, seja na dimensão do consumismo, seja na dimensão dos bens materiais, ou até quem tem muito dinheiro. E os corruptos que estão aí, são felizes? Não. Não é isso que gera. Coisas da terra podem ajudar, mas essa felicidade que gera alegria, e a alegria de partilhar com o outro é muito mais profunda que dentro do ser humano. É de alma, é de presença de Deus. Minha alma tem sede de Deus, grita o salmista. Então o ser humano tem que chegar ao encontro do sentido da sua vida. Esse sentido é viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Sobre o sábado de Aleluia, Dom Hamilton, é um momento, uma celebração bem extensa, né? Ela é com várias leituras, acontecem vários sábado momentos, da vigília, né? Isso, né? Por que ela é uma... Posso dizer que é uma missa que acontece? Uma celebração? Claro, né? uma missa. Uma missa, né? Por que é uma missa tão longa? Por que ela tem tantas leituras? O que representa essas leituras nessa missa do sábado de Aleluia, da vigília? Olha, Santo Agostinho chamou a vigília das vigílias, ou a mãe de todas as missas. Olha que profundo. A missa das missas é a do Sábado Santo. E aí dói quando nós escutamos um católico dizer: eu não vou no Sábado Santo, que aquela missa é demorada demais. A questão aqui não é demorar ou não demorar, é todo o significado profundo daquela missa. As leituras contam a história da salvação, desde o Gênesis. Cada leitura vai contando como se deu. É a tradição judaica. Na ceia judaica, para fazer o memorial, o pai ia contando. Ele tinha que contar, porque isso vai fazendo a memória. É como uma recordação, mas que vai atualizando esses fatos. Então, no Sábado Santo nós começamos com o Gênesis, aí vem as narrativas, né, de Êxodo, vem
da libertação do povo, e vem os profetas, e nós vamos entrando em tudo que se deu. Nós olhamos para trás para ver que a nossa história de hoje, nós estamos numa continuidade, nós estamos num momento, num recorte da história da salvação, porque isso já se deu lá atrás, quando o Senhor ele se comunicou, né, com Abraão, e aí vem trazer toda a libertação e salvação para um povo que ele escolhe para ser o seu povo. Hoje, esse povo de Deus é a igreja. Lá já era um sentido figurado de igreja, o povo de Deus que foi purificado no deserto. Então as leituras vão contando, e elas vêm como resposta, sempre com um salmo, né? Até chegar no ápice, que é Jesus Cristo. Ou seja, toda essa revelação de Abraão chega em Jesus. E aí chega em Jesus, e nós somos essa continuidade até final dos tempos. Então ali nós temos, na verdade, 4 momentos especiais do Sábado Santo, né? Primeiro, a bênção do fogo, a luz. Trevas e luz. Olha o prólogo de São João. Tudo era trevas, e a luz veio ao mundo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um jeito de contar a criação a partir de Cristo em Cristo, a luz. Então, tudo é trevas. O ser humano sem Deus é trevas. É caos, puro caos. E mais do caos, Deus pode fazer nova todas as coisas. E faz com essa luz. Essa luz é Cristo. Que ele recria a criação na ressurreição. Então, tudo é pecado, a morte, e Jesus entra para iluminar. Então, tudo começa com a bênção do fogo novo, né? E vem o Círio Pascal. Ele entra iluminando. Veja que é só ele que vai. Depois começamos a acender velas dentro da igreja. Depois nós temos as leituras. É a segunda parte da celebração. Então eu adentro o mistério da luz, Cristo. Nesse mistério de luz, eu vou agora fazer o memorial de todos os acontecimentos, das ações do Senhor, ou seja, das maravilhas, das iluminações do Senhor, para eu me situar na história hoje. Uma vez que eu tenho toda essa narrativa da criação e vem até Jesus que recria com a sua ressurreição, olha lá, a palavra, eu entro na terceira, o momento de renovar, então, a minha fé. Faço minha profissão de fé, renovo o meu batismo, porque eu estou nessa luz. Eu estou nessa história de salvação que acabei de ouvir, que é a terceira parte. E vem a quarta parte, então, que é a ceia pascal, a Eucaristia. Nós vamos comungar, vamos celebrar a nossa Páscoa com os ázimos, que é Jesus na Eucaristia. Então essas 4 partes, luz, palavra, batismo e Eucaristia, ela faz a grande celebração. Não é a celebração cansativa ou extensa. Por isso é importante eu ir para viver cada mistério e eu entrar nessa dinâmica das trevas para a luz, da criação onde eu também fui criado, porque eu sou criatura antes de ser filho. E tudo isso tem a ver comigo, né? A história da humanidade, do pecado e da graça. E aí renova, e é no batismo que eu entrei nessa graça toda, eu nasci de novo, já fui ressuscitado. E eu vou agora selar isso com a Eucaristia Pascal, comungando. Cristo é a nossa Páscoa. Que mensagem, Dom Hamilton, você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo? A pessoa que nos ouve nesse momento, né? Às vezes ela está ouvindo indo para o trabalho, está ouvindo indo para a escola, aproveitando o trânsito que está cheio e está ouvindo bem no fone de ouvido, né? Que mensagem você deixa para essa pessoa sobre a Páscoa? Como ela deve vivenciar essa Páscoa dela, né? Que depois de tudo que a gente já falou aqui, eu tenho certeza que bem refletido, essas pessoas começam a olhar com outros olhos esses momentos tão importantes, né? Mas qual é o recado que você deixa para essa pessoa em especial? Essa que está nos ouvindo agora. Olha, o meu recado
ele seria pequeno diante do grande recado que o Papa Francisco tem nos dado. O Papa Francisco, ele tem sido esse grande sinal de nos despertar. Despertar. As palavras do Papa são sempre para despertar para a vida. A minha vida e a vida do outro. Por isso ele fala muito dessa importância de viver como ressuscitados, na alegria do Evangelho. Quem se encontrou com Cristo, aqui começou a plataforma do pontificado de Francisco com Evangelho e Gáudio. Quem se encontrou com Cristo, o coração e a vida encheu de amor, de vida. O transbordamento disso é alegria, não é? Isso aí é Pascal. Isso é Pascal. Então, nós já somos pessoas pascais, já somos ressuscitados pelo batismo, por essa graça. E um dia nós vamos morrer e vamos ressuscitar, e vai se dar a ressurreição plena, como consequência dessa ressurreição primeira, que é o batismo. Então eu digo, olha, não fique preso a um passado que você errou. Não fique preso aos seus pecados se você já confessou. Não fique preso às situações da vida que tentam te puxar para trás. Não fique preso aos ventos contrários. Hoje nós temos até dentro da igreja cristãos que buscam dividir, buscando formas de espiritualidade, que o Papa chamou no documento da santidade, pelagianista. Querer uma igreja fundamentalista, uma igreja só presa aos dogmas, à tradição, uma igreja que não se abre, uma igreja que não é solidária. E tudo que fala de caridade, opções de Jesus, porque Jesus viveu, já começa a interpretar como comunista, marxista, mas nunca leu Marx, não sabe nem o que é isto. Nós estamos falando de evangelho, doutrina social da igreja, opções de Jesus, Vaticano II. Isso são passos ao longo dos tempos de Jesus em Cristo. Então, a vida nova é eu me redescobrir como pessoa ressuscitada para ressuscitar o irmão, para ajudar a ressuscitar o mundo. Olha Paulo a Romanos, não vos conformeis com o mundo, transformai-o. Olha lá, você não é salvador, você é um transfigurador. E se você foi iluminado por Cristo e você deve iluminar, você tem que ter feito luz. Olha lá o ano do laicato, sal da terra e luz do mundo. Você já provou desse sal, então tempere a sua família, tempere o seu local de trabalho, tempere a sociedade que anda sem gosto, sem sentido. Se você foi iluminado por Cristo e foi pelo batismo, viva essa experiência de Páscoa, levando luz para os corações, para as famílias, para os ambientes onde estão presos à morte, onde tem tristeza. Encante, reencante, enche de esperança. Tudo isso é Páscoa. Páscoa não é só um dia, ou não são os domingos apenas para nós. Páscoa é todos os dias. Por quê? Porque se eu sou alguém que estou em Cristo, eu devo iluminar com toda essa potencialidade que é Cristo em mim. Hoje Cristo manifesta a sua ressurreição pelas minhas mãos, pelos meus pés, pelos meus sentidos, pela minha voz, pela minha boca, pelo meu testemunho, por ações concretas. Oração e ação, ação e oração. Espiritualidade e solidariedade, solidariedade, compaixão e espiritualidade. É isto. Essa dinâmica nós não podemos perder. Então, professe a sua fé sem medo. Grite com o testemunho que você ama Jesus, que você segue Jesus. Jesus não é um personagem do passado. Jesus não é uma ideia. A igreja não é uma ONG, o Papa tem lembrado. Nós não somos um grupo de simpatizantes de Jesus. Nós somos discípulos missionários de Jesus. Nós somos discípulos desta vida, dessa Páscoa que Jesus proclamou com seu próprio ser, com seu próprio corpo, com tudo que ele é, homem-Deus encarnado. Isso está em nós pela graça batismal. Viver essa potencialidade pascal revoluciona corações, vidas e o mundo. Desperte, cristão. Não fique preso à morte. Se apegue à vida e você é essa vida importante para Deus.
Dom Hamilton, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço. Para quem nem imagina, nós estamos aqui na casa dele gravando. Que honra, né? Que honra. Quero agradecer muito mesmo você que nos ouviu, você que ficou com a gente até esse finalzinho aqui. Tenho certeza que muito conteúdo foi discutido, foi trazido, foi aprendido aqui com essas palavras do Dom Hamilton. Quero agradecer também imensamente as pessoas que participaram aqui dessa gravação, o Jean, a Jana, o Graziano, a Soninha. Que Deus abençoe vocês imensamente, nos ajude a divulgar esse projeto para mais pessoas. E é isso, acho que saiu daqui, aproveitando o tema de Páscoa como renovação, saiu daqui renovado de conhecimento e de inspiração para fazer da minha Páscoa muito melhor. Muito obrigado para vocês. Dom Milton, suas palavras finais e a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Cristo vive, Ele vive em você, em mim e em todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele mostre o seu rosto, se compadeça de ti, e mostre sempre a misericórdia e o amor que Ele tem por você. E que Ele te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa!